Boa noite. Boa noite. Temer atende governadores e alivia a forma de pagamento da dívida dos estados. Este ano fica tudo suspenso. Defesa de Dilma tenta novamente, mas não consegue incluir gravações de Sérgio Machado no processo de impeachment. Executivo afirma em delação que a Odebrecht comprou um banco no Caribe para movimentar dinheiro de propina. Prefeitura de São Paulo fixa regras e anuncia tendas para moradores de rua. PM do Rio de Janeiro monta uma superoperação para prender quadrilha que resgatou o traficante internado no hospital. E na primeira reportagem da série Crise Humanitária, o drama dos refugiados sírios que buscam viver em paz na Turquia. A unidade de pronto atendimento 24 horas do Hospital Municipal de Hermelino Matarazzo, na zona leste da capital, deveria ter começado a funcionar em abril deste ano, mas nem foi construída ainda. O que se vê por lá é apenas um amontoado de areia, tijolos e madeira. O Hospital Municipal Professor Dr. Alípio Correia Neto, mais conhecido como Hospital Hermelino Matarazzo, na Zona Leste. Para realizar consulta, o paciente recebe a primeira avaliação clínica no pronto-socorro, para só então ser atendido na assistência médica ambulatorial, a AMA, que fica no prédio logo ao lado. A procura pelo atendimento é grande. Eu vim aqui porque a menina falou que aqui é bem melhor. Mas a visão que tem lá perto de casa Tá mais cheio. aqui tá melhor. Aqui tá melhor ou Tá menos pessoas. Quem depende do serviço elogia o atendimento dos profissionais da saúde, mas reclama das condições do hospital. Aí tivemos que fazer uma chapa do pulmão da minha esposa lá dentro do hospital, e onde eu passei ali no corredor, deveria ter umas 6 ou 8 pessoas ali no corredor em cima de macas, né? Isso aí é um constrangimento, assim, tanto para a gente que está passando ali no corredor e muito maior para o paciente, né? A consulta na pediatria é uma das mais procuradas. Os adultos estão sendo rápido. Está demorando nem as crianças, só tem um médico só para as crianças. Às vezes é 3, 4 médicos, sabe? É rapidinho. E a poucos metros de toda essa procura por atendimento médico, deveria funcionar uma unidade de pronto atendimento 24 horas, a UPA de Hermelino Matarazzo. Mas aqui no terreno, a UPA é só um amontoado de areia e madeira. Tem tijolo também, mas empilhado num canto. Nas telhas, até todo esse mato já teve tempo de crescer. Foi pelo Gazap, sessão de denúncias via WhatsApp do jornalismo da TV Gazeta, que o telespectador Osiel reclamou da obra atrasada. Início das obras, 30/4/2015, término 23/4/2016. Valor da obra, 5.351.932,30. A gente até acredita que esse dinheiro já tenha até ido boa parte dele para a construção, mas não sai daquilo ali, fica parado, abandonado. Quem tinha ficado feliz com a notícia de ter uma UPA assim, tão perto, agora só lamenta. Quando começou a obra aí, atrasada, aí a freguesia sumiu. Aí parou, e tá aí. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informa que o Hospital Municipal Hermelino Matarazzo e a AMA implantaram a chamada Porta Única, que é um sistema para triagem e classificação de risco que aprimora o atendimento e reduz o tempo de espera dos pacientes. A Secretaria informa também que o ritmo das obras está associado ao repasse de recursos da União e do município, que a previsão de entrega das obras é 2016. Polícia Militar fez hoje uma operação para encontrar os envolvidos no resgate de um traficante conhecido como Fat Family em um hospital do Rio de Janeiro. 2 suspeitos já foram identificados. Mais de 20 batalhões foram acionados pela PM e fazem buscas em várias favelas. A polícia também analisa as imagens de câmeras de segurança do hospital para identificar quem são os outros integrantes do grupo que participaram da ação. O resgate foi ontem à noite. Cerca de 25 homens com armas e explosivos cercaram e invadiram o Hospital Municipal Souza Aguiar em busca do traficante Nicolas Labre Pereira de Jesus, conhecido como Fat Family. Houve tiroteio dentro do hospital. Um funcionário morreu e um ficou ferido.
Fat Family estava internado no hospital desde o dia 13. Ele havia levado um tiro no rosto e foi detido durante uma operação policial no Morro Santo Amaro. O traficante é apontado como um dos chefes do tráfico na favela. O Ministério Público do Rio denunciou 4 pessoas pelo estupro coletivo de uma jovem de 16 anos. Os denunciados são Raide Souza e Rafael Duarte Belo, que gravaram e transmitiram os vídeos, e os traficantes Moisés Camilo de Lucena e Sérgio Luiz da Silva. Raí e Rafael já estão presos. Moisés e Sérgio estão foragidos. Eles foram denunciados por estupro de vulnerável e pela produção e divulgação das imagens. Na sexta-feira, a polícia havia pedido o indiciamento de 7 pessoas. 6 policiais militares participaram da reconstituição do caso que terminou com a morte de um menino de 10 anos que furtou um carro com um amigo de 11 anos na região do Morumbi no começo do mês. O garoto que sobreviveu não participou da reconstituição porque foi colocado num programa de proteção à testemunha. A reconstituição ocorreu ontem à noite. Foram 3 horas para reproduzir as 4 versões que constam no inquérito policial. O trabalho começou no prédio em que houve o furto de um carro na zona sul de São Paulo, seguiu por algumas ruas até chegar ao local onde um menino de 10 anos morreu com um tiro na cabeça. Laudos feitos pela perícia confirmaram que o tiro que matou o Ítalo partiu de uma arma dos policiais de moto. Os 6 agentes envolvidos no caso alegam que revidaram 3 tiros dados pelos garotos. Em uma das 3 versões do menino de 11 anos que sobreviveu, ele e o amigo estavam desarmados. A defesa dos policiais quer provar agora que Ítalo já tinha conhecimento de como manusear uma arma de fogo e que ele sabia atirar antes de ter participado da ação do último dia 2. Por isso, o advogado dos PMs protocolou um pedido aqui no DHPP para que a perícia investigue de forma mais profunda os rastros de pólvora na luva que o menino de 10 anos usava na mão direita no momento em que houve o suposto confronto. Ele também teve aí positivo o exame radiográfico para ambas as mãos. Isso, para a defesa, nós entendemos que ele deva ter treinado tiros antes de cometer o delito, né? Ou um dia antes, ou mesmo mais cedo do dia do delito. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga na esfera criminal se os policiais agiram em legítima defesa ou se cometeram uma execução. A Corregedoria da Polícia Militar apura no âmbito administrativo se os agentes cometeram irregularidades na abordagem. O resultado da reconstituição será divulgado nos próximos dias. A doleira Nelma Kodama, condenada na Operação Lava Jato, deixou a prisão depois de fechar acordo de delação premiada. Nelma Kodama trabalhava com o doleiro Alberto Youssef, com quem teve um relacionamento, e estava presa na carceragem da Polícia Federal, em Curitiba, desde março de 2014. Ela foi presa quando tentava embarcar para a Itália com 200 mil euros em dinheiro, não declarados à Receita Federal, escondidos na calcinha. Na Lava Jato, Nelma chegou a ser condenada pelo juiz Sérgio Moro a 18 anos de prisão. No entanto, o Tribunal Regional Federal aceitou um recurso da doleira e baixou a pena dela para 15 anos e pagamento de multa no valor de mais de 2.000 salários mínimos. Pelo acordo de delação, ela passa agora a cumprir a pena em casa, com tornozeleira eletrônica. Nelma Kodama ficou conhecida ao cantar a música Amada Amante durante depoimento à CPI da Petrobras no ano passado. Amada Amante, amada amante, não é verdade? Odebrecht mantinha banco no exterior para pagamento de propina. Em delação premiada na Operação Lava Jato, Vinícius Borim, apontado como operador de offshores da empreiteira, afirmou que a Odebrecht comprou uma filial de um banco em Antigua, no Caribe, para efetuar transações suspeitas e abastecer contas no exterior. A aquisição foi feita em 2010. Segundo o delator, a compra foi feita em parceria com Vanuê Faria, sobrinho do controlador da cervejaria Petrópolis, Walter Faria. O Ministério Público Federal já pediu que o juiz Sérgio Moro homologue a delação de Borim. Ele foi um dos alvos da 23ª fase da Lava Jato, que investiga o Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, usado só para o pagamento de propina.
Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o julgamento que deve acontecer nesta semana no STF sobre o cumprimento de penas judiciais a partir de sentenças em segunda instância. Os condenados da Operação Lava Jato acenderam velas para o Supremo Tribunal Federal. Numa sessão marcada para quinta-feira, o STF deve julgar 2 ações contra aquela decisão revolucionária a partir da qual os condenados pela Justiça no Brasil passaram a cumprir pena depois da confirmação da sentença por um tribunal de segunda instância. Adotado há apenas 4 meses por 7 votos a 4, esse entendimento do STF pode ser alterado se 2 dos ministros que votaram a favor mudarem de opinião. Isso seria um desastre. Pela jurisprudência anterior, os condenados só iam para a cadeia depois de esgotadas todas as possibilidades de recurso. E são muitas as possibilidades de recurso. O ex-senador Luiz Estevão, por exemplo, condenado em 2006 por envolvimento no escândalo do TRT de São Paulo, já tinha recorrido 36 vezes e continuava em liberdade. Depois da decisão do Supremo, Luiz Estevão foi preso com 10 anos de atraso. Se for modificado o entendimento agora, ele ganha as ruas novamente. Uma reviravolta agora beneficiaria todos os condenados pelo juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato, de José Dirceu até Marcelo Odebrecht. Voltaria a vigorar o velho sistema que permite aos condenados com dinheiro no bolso contratar grandes advogados, recorrer até o infinito para adiar o cumprimento das penas. Isso não combinaria com a nova geopolítica da corrupção. Os corruptos, como se sabe, são encontrados em várias partes do mundo, mas a Lava Jato mostrou que quase todas elas estão localizadas no Brasil. Boa noite. E hoje começa oficialmente o inverno. E foi publicado neste final de semana o decreto prometido pela Prefeitura com novas regras de abordagem e acolhimento dos moradores de rua. Entre as novidades, 4 tendas para acolher essas pessoas nessa onda de frio. Os equipamentos ainda não foram montados, mas a questão dos abrigos divide opiniões entre quem mora nas ruas. Foram 16 anos como vigilante, mas Evandro perdeu o emprego, a casa, a família e há 5 anos ele mora nas ruas. Está sendo muito difícil porque a gente sai para procurar emprego, mas na hora que ele descobre que nós moramos num abrigo, eles terminam dispensando a gente. E assim, eles inventam muitas coisas e não dão oportunidade para nós. Ele passa as noites neste centro de acolhimento municipal, a antiga oficina Boracéia, inaugurada na gestão Marta Suplicy. Antes, carroças e animais de estimação eram aceitos, o que não é mais permitido. Mesmo assim, o seu João encontrou aqui o que a rua não oferecia. Tem uma cobertinha, um colchãozinho bom, uma coberta boa para se embrulhar. Aí pronto, amanhece o dia tranquilo. Toma café de manhã, né? Sai, volta de novo, dá o nome para o almoço. Porém, muitos preferem dormir ao relento. Eles passam aqui oferecendo abrigo, daí eles mandam a gente para um lugar muito distante, sendo que o nosso núcleo aqui de alimentação é no centro. Já o Alessandro daria tudo para ir para um abrigo, mas diz que não consegue vaga. A GCM aborda, dá o nome e tudo e marca de vir, não vem. Dá de manhã e não aparece ninguém. E quando consegue a vaga? É distante. Neste final de semana, a Prefeitura publicou o decreto prometido pelo prefeito Fernando Haddad, que cria 4 tendas para acolhimento. No total, serão 1.000 novas vagas, uma delas na Praça da Sé. As pessoas poderão levar os seus cachorros, mas os animais ficarão separados das camas. A abordagem aos interessados será feita pelas subprefeituras e a Guarda Civil Metropolitana poderá ser acionada, mas apenas para mediar conflitos. De acordo com o decreto, não será permitida a apreensão dos objetos pessoais dos moradores, como, por exemplo, documentos, roupas, colchões, cobertores e nem dos instrumentos de trabalho deles, como as carroças e os materiais de reciclagem. Por outro lado, poderão ser recolhidos das ruas sofás, camas e barracas e também outros objetos que atrapalhem a livre circulação de pessoas e de veículos nos espaços públicos. Elias tem esperança. As futuras tendas podem ser o novo endereço dele. Seria bem melhor, né?
Seria bem melhor. Até pela própria necessidade que a gente tem também, quer usar um banheiro também, né? E às vezes ainda a sorte da gente é que tem uns terminais de ônibus aí que está aberto hoje, né? Dá para você usar, né? Segundo a Defensoria Pública do Estado, as 1.000 novas vagas criadas nas tendas são necessárias, mas ainda insuficientes. De acordo com o Censo de Moradores de Rua de 2015, a capital tem cerca de 16 mil pessoas vivendo nessa condição. E agora, já contando com as tendas, vão ser pouco mais de 12 mil vagas em abrigos. A Defensoria também disse que a própria Prefeitura já admitiu que cerca de 3 mil pessoas que ocupam vagas em albergues estão aptas a serem incluídas em programas habitacionais. Procurada, a Prefeitura disse que não pode se misturar política habitacional com a rede assistencial, que tem focos diferentes. A onda de frio dos últimos dias levou muita gente às lojas em busca de aquecedores. As vendas aumentaram em mais de 600% em São Paulo. E há opções também em lareiras, que podem ser mais caras na compra, mas gastam menos energia. As baixíssimas temperaturas registradas na semana passada devem continuar neste inverno. E os paulistanos já sabem o que fazer para não sofrerem tanto com o frio. Nós colocamos cobertores em todas as janelas, muito cobertor na cama. Muito cobertor, muito agasalho. Você tem aquecedor em casa? Não, não tem aquecedor. Mas muitas pessoas já escolheram os aquecedores caseiros para se proteger. Na primeira e segunda semanas deste mês, houve um aumento de 620% na procura pelos aparelhos, segundo o site de comparação de preços Zoom. Nesta loja do centro de São Paulo, os aquecedores elétricos mais simples, que custam em média R$ 200, estão esgotados. E os especialistas alertam: primeiro, os clientes devem pesquisar os preços e o desempenho do produto para não se arrependerem. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, um aquecedor elétrico ligado por 8 horas seguidas durante 2 semanas pode adicionar entre R$ 50 a R$ 95 na conta de luz. Outra opção para aquecer este inverno são as lareiras. Esta loja na Vila Olímpia, zona sul da cidade, é especializada nesse tipo de equipamento. Aqui, as vendas também aumentaram, garante o gerente. Aumentou uns 30% as vendas. Que usa mais as lareiras portáteis, assim, que são as a álcool, que são esse modelo assim, né? Quanto maior a temperatura, maior é o preço. Quem sente menos frio pode conferir os modelos à base de álcool de R$ 1.700 ou a gás a partir de R$ 2.000. Agora, quem faz questão mesmo de não passar frio pode levar a lareira portátil por R$ 2.900 ou pagar R$ 4.000 pelo modelo com pedras vulcânicas para esquentar qualquer lugar fora de casa. Nas ruas, as pessoas se protegem do frio como podem. E tem gente que não vê a hora de chegar logo em casa para curtir aquele calor humano. É bom ter um cobertor de orelha, né? Tem que dar um jeitinho brasileiro, né? A gente dá um jeitinho. Depois de um final de semana um pouco mais quentinho, a segunda-feira amanheceu com muita nebulosidade, garoa e temperaturas bem amenas aqui na capital paulista. À tarde, a máxima não passou de 16 graus. Durante a semana, a tendência, segundo os meteorologistas, é de uma leve diminuição do frio. Vamos à previsão com Mariana Armentano. Essa é a primeira noite do inverno que começa oficialmente hoje e vai fazer frio em todo o centro-sul do país. Uma nova massa de ar polar avança pelo Rio Grande do Sul, mantém as temperaturas baixas e pode causar geada ao amanhecer ali na Campanha Gaúcha. Já entre Santa Catarina, sul do Rio de Janeiro e sul do Mato Grosso do Sul, faz friozinho por causa do céu nublado e da chuva a qualquer hora. E olha, em Salvador, na Bahia, onde o inverno é marcado por muita chuva, o tempo continua instável amanhã e ao longo da semana a chuva vai ganhar força e se espalhar por toda a costa nordestina. Nessa grande área em amarelo que predomina pelo país, o tempo continua seco e quente. A máxima não vai passar amanhã dos 11 graus em Curitiba, dos 16 em Porto Alegre e em Floripa, 22 no Rio de Janeiro, 24 em BH e também em Vitória e 29 em Salvador e também em Aracaju. Já em Palmas, calorão de 37 graus, que costuma mesmo ser a capital mais quente do país. Agora, detalhando o mapa de São Paulo, vemos que o dia será de muita nebulosidade e chuvas na maior parte do estado.
Só no centro-norte, que apesar das nuvens, não chove. As temperaturas ficam amenas em todas as regiões. Vamos ver algumas cidades? Olha, em Marília, mínima de 12 e máxima na casa dos 20 graus amanhã. Em Ribeirão Preto, não tem previsão de chuva e a máxima chega aos 27 graus. Já aqui na capital, o dia será bem parecido com o de hoje, só que com um pouquinho mais de chuva. Nessa próxima madrugada, mínima de 11 graus por aqui e máxima à tarde só de 15 graus. No meio da semana, esquenta um pouco mais e a máxima fica na casa dos 20 graus, tanto na quarta quanto na quinta-feira. Michel Temer nomeou a nova secretária dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A escolhida é Rosiane Cavalcante Freitas. Filiada ao PTdoB, Rosiane comandava a Secretaria de Defesa da Mulher e dos Direitos Humanos em Alagoas. Ela foi deputada estadual e, por muitos anos, também diretora da Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas, a ADEFAL. Comissão do impeachment volta a negar o pedido da defesa de Dilma para que gravações do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, com líderes do PMDB, façam parte do processo. A defesa alegou que a inclusão dos áudios seria fundamental para provar a tese de desvio de finalidade no processo. No entanto, por votação, a comissão rejeitou o pedido. Tem N gravações públicas. Vamos pegar todas as gravações, então, que foram feitas no âmbito da Lava Jato agora e trazer para dentro da comissão? Acho que não é producente. É a terceira vez que a defesa não consegue incluir as gravações de Machado. A comissão já tinha negado uma vez e o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, também. Hoje, a comissão começou a ouvir outras 4 testemunhas de defesa de Dilma. Uma delas foi o ex-ministro da Educação, o filósofo Renato Janine Ribeiro. Ele também defendeu a edição dos decretos de suplementação sem autorização do Congresso assinados por Dilma. Esse decreto seguiu a norma da LOA do ano passado, que autoriza esse remanejamento não importando em custo adicional. Insisto, o dinheiro do contribuinte não foi aumentado o gasto do contribuinte com esse decreto. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Nas manchetes, mais 4 ministros e escândalos ou tramóias. Padilha, Mendoncinha, Torquato e Kassab. Temer, Sarney e Jucá, já delatados por Sérgio Machado. Eduardo Cunha e Renan, réus. Agripino Maia e Paulinho da Força, réus. Serra, citado na OAS. Aécio, delatado. Campanha de Marina, citada. Governo FHC, citado, delatado. O problema da Lava Jato não é o que a operação pegou. Ótimo que pegou. Problema e grave é o que deixou de pegar no tempo adequado. A tomografia do sistema político apodrecido, a empreiteiragem como propinoduto do sistema todo, sempre esteve ao alcance da Lava Jato. Quase tudo, cansamos de dizer aqui, tem DNA inscrito nos computadores e documentos das empreiteiras, que não operavam apenas na Petrobras, é óbvio. Dezenas de delatores sabem muito mais do que entregaram. Se cobrados, se permitiram que revelassem, o que agora explode estaria exposto a 2, 3 anos. Cerveró denunciando o escândalo Braskem no governo Fernando Henrique e seu espanto ao ser convidado a mudar de assunto já é um clássico destas escolhas. A estratégia da Lava Jato foi, claro, pegar inicialmente PT, governo e aliados. Perfeito do ponto de vista dos envolvidos na operação, mas muito pouco. Os fatos demonstram isso claramente. Essa estratégia produziu defeito sociopolítico brutal, retardou a percepção da expansão da podridão, maquiou, mascarou a dimensão desse sistema todo. E milhões foram às ruas, muitos com justas razões, muitos não tendo como saber, ignorando o beabá. Muitos comandados por movimentos que são o que há de pior. Outros sabendo de tudo, insuflando ódios para desviar atenções e esconder intenções. Enquanto se elegia PT e companhia como única e grande quadrilha, réus e suspeitos agiam à luz do dia, ocupavam manchetes, votavam o que queria e tomaram o poder. Frágil o argumento do não investigar porque já prescreveu. Saber o que prescreveu ou não exigiria perguntar, ouvir, encaminhar para novas investigações. E, em tempos de tanto vazamento, nunca é demais lembrar. Para a imprensa, para a mídia, a história não prescreve. Boa noite.
A senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, é a nova líder do governo Temer no Congresso Nacional. Aliada de Renan Calheiros, ela foi presidente da Comissão Mista de Orçamento. Antes, como deputada federal, foi vice-presidente da Câmara. A senadora estava até hoje de licença médica, se recuperando de um princípio de derrame. Além de Rose de Freitas, compõe o grupo de líderes do governo o deputado André Moura, do PSC, na Câmara, e o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, no Senado. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, se reuniu hoje em São Paulo com empresários. O encontro aconteceu na sede da Fiesp. Serra falou de Mercosul e atacou a política externa do governo Dilma. O ministro de Relações Exteriores voltou a criticar a relação do Brasil com os países vizinhos. José Serra afirmou que o Brasil tem que retomar a liderança no Mercosul e que é preciso rever questões tarifárias do bloco. Na visão do ministro, atualmente, toda negociação precisa ser feita em conjunto pelos países para que as tarifas de comércio sejam as mesmas para todo o Mercosul. Essa obrigação atrasaria o avanço de negociações do Brasil com novos parceiros. Nós podemos flexibilizar isso. Não há nenhuma intenção de não levar os demais parceiros. Eu acho que isso, com um bom entendimento, dá para levar, dá para tocar para diante. Portanto, nenhuma intenção de extermínio com relação ao Mercosul, muito pelo contrário. O tucano voltou a atacar a política externa dos governos petistas, que teria sido diminuída pela aliança com países bolivarianos. Se há um fator comum entre os países dessa aliança, é a regressão industrial. Chaves, kirchnerismo, lulo, petismo, dilmismo, no Brasil significou desindustrializar. Eles foram, do ponto de vista da economia, a vanguarda do atraso. O ministro ressaltou também a importância da ampliação das relações comerciais com a China, o maior parceiro comercial do Brasil. O protocolo de acesso da China à OMC, que foi firmado em 11 de dezembro de 2001, vence neste ano. E os países membros do órgão estão discutindo se todos são obrigados a adotar o reconhecimento do país como economia de mercado. Nós temos que ter uma área dentro do governo e do Itamaraty dedicada à China. É um país que incorpora ao ano 80 milhões de pessoas ao mercado consumidor. E isso é 5% da sua população a cada ano. Serra e o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, assinaram um memorando de colaboração entre as instituições para o comércio exterior. Scaff defendeu as mudanças no ministério adotadas pelo ministro. Ele tem uma carreira política até no início, uma carreira pública realmente que merece todo respeito. E como é eficiente, sempre aquele ministério que ele atua acaba tendo assim, resultados e se destaca. Né? E é isso que já começou a acontecer com o Ministério das Relações Exteriores. Serra saiu sem dar entrevista. O ministro foi citado pela OAS nas negociações para firmar um acordo de delação premiada na Operação Lava Jato. O tucano integra uma lista de quase uma centena de políticos sobre os quais a empreiteira promete dar informações detalhadas de contribuições para campanhas eleitorais. Serra pode integrar também a delação da Odebrecht. O presidente interino Michel Temer e governadores fecham acordo sobre a renegociação das dívidas com a União. Depois de uma série de reuniões, os estados aceitaram proposta do governo Temer e vão ficar isentos de qualquer pagamento até dezembro. A partir de janeiro de 2017, as parcelas da dívida serão pagas com um desconto que será reduzido gradualmente em 5,55% a cada mês até junho de 2018. 11 estados que conseguiram liminar do Supremo Tribunal Federal terão 24 meses a partir de julho para pagar a dívida. O governo pretende inserir a limitação de gastos públicos dos estados em projeto que já tramita no Congresso. Ficou estabelecido que haveria uma limitação dos gastos estaduais, tal como ocorre na chamada proposta de emenda constitucional fixadora de teto para os gastos da União. Antes de se reunirem com Temer, governadores e vices se encontraram na casa do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, do PSB, pela manhã, e também com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo.
A crise política e econômica torna o ajuste fiscal muito mais difícil. O governo acaba tendo de fazer concessões maiores para evitar situações mais adversas nos dois sentidos. Essa renegociação da dívida dos estados é um bom exemplo. É certo que a crise econômica levou a uma perda de arrecadação, assim como a queda dos royalties do petróleo afetou muito alguns estados, como o Rio de Janeiro. Mas assim como o governo federal, boa parte dos estados não promoveu os cortes que poderiam garantir uma situação melhor ou menos ruim das finanças. Agora, o governo central cobra uma contrapartida, o compromisso com o ajuste da despesa, mas terá de arcar com o que os estados deixarem de pagar. Se fala em um custo ainda da ordem de 28 bilhões de reais, só que esticou o prazo em relação à proposta inicial, o que pode levar a um impacto mais pesado e por mais tempo, assim como deve ocorrer com o reajuste dos salários do funcionalismo. Vale lembrar que lá atrás, a União assumiu as dívidas dos estados que se comprometeram com o pagamento nas condições em vigor até agora. Tudo que deixarem de pagar vai para a União e, claro, vai recair sobre a população. Pode ser através de menos serviços e investimentos, já que o governo terá de economizar, ou através de aumento da carga de impostos, que continua descartando. Mas não há certeza que isso não vá ocorrer, da mesma forma que não há segurança quanto à execução do ajuste da forma planejada. Não só por essas despesas, que podem superar as projeções, mas também pelo risco de as propostas de reformulação das finanças não avançarem da forma esperada. E se o Congresso, por exemplo, não aprovar a emenda que limita a ampliação de gastos? E se não endossar a proposta de reforma da Previdência que ainda será apresentada? Nesse caso, não teríamos sequer a expectativa de uma melhoria na evolução das contas mais à frente. Situação que afetaria a inflação, o potencial de redução dos juros, de aumento da confiança dos agentes econômicos e dos investimentos. O desequilíbrio fiscal está na base da crise que o país enfrenta e concessões financeiras não ajudam muito na reversão desse quadro. Não se trata de negar que os estados estejam mesmo com dificuldades, até numa situação de calamidade pública como o Rio de Janeiro. É só a constatação das dificuldades de encaminhamento de um ajuste mais firme das finanças públicas e do custo que temos que pagar pela irresponsabilidade dos gestores nas várias esferas de governo. Eu volto na quinta. Até lá. A empresa de telefonia Oi entrou na Justiça do Rio de Janeiro com pedido de recuperação judicial. A companhia alega que tem uma dívida de mais de 65 bilhões de reais. Em comunicado, a Oi afirma que o pedido de recuperação judicial garante a continuidade dos serviços dentro das regras e compromissos assumidos com a Anatel. A Oi detém quase 19% de participação de mercado em telefonia móvel. Em telefonia fixa, a Oi divide a liderança com a Telefônica. Fiscalização encontra situações semelhantes à escravidão e trabalho infantil numa confecção da Zona Leste de São Paulo. De acordo com o Ministério do Trabalho, os bolivianos, inclusive uma adolescente de 14 anos, trabalhavam mais de 12 horas por dia e viviam em condições degradantes num galpão do bairro de Aricanduva. A auditoria foi feita no dia 6 de maio, divulgada agora. Ainda de acordo com a fiscalização, as condições de segurança e saúde eram péssimas. Os salários dos trabalhadores bolivianos dependiam da quantidade de peças produzidas. Eles recebiam, em média, R$ 6 por roupa costurada. A produção era destinada à marca Brooksfield Dona, do grupo Via Veneto, que nega as acusações e diz não ter relação com a oficina. No Dia Mundial do Refugiado, o Jornal da Gazeta inicia uma série de reportagens sobre crise humanitária. Dados da ONU mostram que mais de 65 milhões de pessoas já fugiram de suas casas só em 2015 por causa de conflitos e perseguições. Em busca de paz, os sírios fogem para países vizinhos, como a Turquia. A repórter e professora da Faculdade Casper Libero, Selene Vitor, viajou com o apoio do Centro Cultural Brasil-Turquia e mostra a realidade dos refugiados. Um cenário visto pela última vez há 70 anos, época da Segunda Guerra Mundial. Segundo a ONU, mais de 65 milhões de pessoas abandonaram seus lares em busca da paz. Na Turquia, já são 3 milhões de refugiados.
A imagem do menino sírio curdo Aylan Kurdi, de 3 anos, morto em uma praia do país situado na Eurásia, fez a crise migratória ganhar ainda mais repercussão. Assim como a família dele, outras tantas tentam alcançar a Europa sem sucesso. Milhares já morreram na travessia perigosa do Mar Egeu. Para qualquer tipo de desastre no mundo, os membros do nosso time são profissionalmente treinados para poderem se dirigir a diferentes lugares para atuar em quaisquer desastres ocorridos. Aproximadamente 3.080 pessoas fazem parte do nosso time. Nossa primeira parada é em Izmir, cidade a sudoeste da Turquia e uma das mais antigas da bacia do Mediterrâneo. Ela é muito procurada pelos refugiados sírios pela proximidade com a Europa, principalmente as ilhas gregas. No final do ano passado, o balneário do litoral turco destinou uma área para o enterro dos refugiados. Sem identificação, no lugar do nome, as lápides recebem números. Alguns são enterrados em caixões, a maioria apenas em lençóis brancos. 45% são crianças. Quem completa a travessia conta com a sorte de receber do outro lado alguma ajuda humanitária. De 2012 a abril de 2016, nós distribuímos 4.000 sopas todos os dias. Para suprir um segundo problema, nós demos a eles barracas adquiridas com a colaboração externa. E estamos dando suporte à educação dos refugiados, atendendo-os em várias escolas de várias cidades da Turquia, como Istambul. Mas muitos tentam ir além. É na periferia de Izmir que eles se instalam. Ficam espremidos em quartos de hotéis baratos. Num desses, encontramos a família de Hassan Mohamed, da Síria. Como ele consegue falar turco e é padeiro, conseguiu um emprego. Mohamed paga o correspondente a R$20 por dia para se hospedar com a mulher, que não quis aparecer na reportagem, e 2 filhos pequenos. Meu sonho é ir para a Holanda ou talvez para a Bélgica. A gente queria ir primeiro para as ilhas da Grécia e depois para a Macedônia, mas agora a fronteira está fechada. Assim que for possível, vamos tentar. Para as crianças, é como se estivessem num longo passeio. A garotinha de 7 anos, Beyhan, demonstra gostar de nossa visita e nos observa o tempo todo. O pequeno Mohamed, de apenas 3 anos, tenta me falar sobre os aviões e o pai brinca. É o desejo de ir para a Alemanha e conseguir um futuro melhor. Mohamed acredita que um dia irá construir de fato um futuro melhor, se possível na Holanda, porque é menos procurada do que a Alemanha. E amanhã, no segundo dia da série Crise Humanitária, veja a reportagem sobre refugiados sírios que vivem na Turquia e aqui no Brasil. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Hoje nós entrevistamos aqui no Jornal da Gazeta Rui Tavares Maluf, cientista político e professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, obrigado por estar aqui com a gente no Jornal da Gazeta. Como é que o senhor está vendo o cenário político brasileiro? Complexo, né? Bastante complexo, até desnecessário falar, né, que vivemos um quadro de grande dificuldade, mas algumas coisas, no meu modo de entendimento, revelam que aquilo que já se falava em 2015, lá por volta do mês de agosto, setembro, sobre esse ano de 2016, de certa maneira vem se consolidando. Ou seja, temos um ano ainda mais difícil, de certa maneira, do que foi o de 2015, entre outras razões, pelo fato de termos afastado o atual presidente e, no momento, ela está sendo julgada pelo Senado Federal. Portanto, isso é um elemento de grande perturbação no sistema. Como é que o senhor, como cientista político, vê esse protagonismo do judiciário sobre a política? Hoje, posso dizer que a política está a reboque do judiciário.
É correto dizer que está a reboque do judiciário, me parece bastante consistente essa afirmação. Mas isso se deve, no meu entendimento, às contradições e equívocos da própria política brasileira e do próprio sistema político. Ou seja, parte dessa crise foi produzida por algo estrutural, ou seja, equívocos, vamos assim dizer, da nossa engenharia política, de legislação existente. Tu diz dos partidos de aluguel, para venda de horário de televisão. Sem dúvida alguma. E a existência dos partidos de aluguel, em certa medida, se deve a toda uma legislação que facilita a sua existência. Então, em parte, é um problema estrutural que gerou esse conjuntural. E, obviamente, equívocos também de decisões políticas tomadas, tanto pelo governo ora afastado, como também pelas oposições. Agora, esse protagonismo do judiciário hoje, ele acaba, na sua opinião, ele é nocivo ou ele é positivo? O senhor acha que ele vai purgar alguns dos males que nós temos? Eu prefiro pensar, Gamberini, que de certa maneira, dadas as condições que foram produzidas, não era possível ao judiciário agir de forma diferente. Então ele acabou tendo efetivamente, aos olhos de muito, uma iniciativa quando se espera e se imagina que o Poder Judiciário só haja quando provocado. Não que ele tenha funcionado de maneira diferente. Em um outro momento poderia se falar em iniciativa do Judiciário. Mesmo assim, todo esse ocupar de cena da parte do Judiciário se deve muito mais ao vazio deixado pelo próprio sistema político. Então, está um pouco em aberto esse futuro, se essa ação significa algo de bom daqui a algum tempo ou não necessariamente. Por si só, seja a Operação Lava Jato e tudo aquilo conexo a ela, não irá produzir um Brasil melhor por si mesmo. Eu acho que abre as portas para que isso possa ocorrer, mas isso vai depender, em parte, do sistema político e em parte de toda a ativação de uma sociedade, de novos atores sociais e que estão aos poucos aparecendo. O senhor acha que há novos atores? Toda vez que se conversa sobre política, o que se constata é que não há lideranças agora capazes de levar um processo que resolva esses problemas. O senhor acredita que haja? Olha, eu acredito que nós não podemos ficar na expectativa que muitas vezes a nossa sociedade tende a ela, não só no Brasil, de um salvador da pátria. Isso é terrível, é muito ruim para uma democracia forte. É curioso, por um lado, nós temos uma democracia que eu acredito que se consolidou em muitos aspectos. Por outro lado, há algo de velho nela, essa esperança de que tudo deva estar na mão de alguém. E isso também é um pouco a visão de que o Estado, cristalizado às vezes numa pessoa, no presidente da República, pode fazer tudo. Quando numa democracia o Estado pode algumas coisas, mas quem pode muito mais e deve agir muito mais é a sociedade. Mas no nosso sistema eleitoral, a maioria dos eleitores vota, não lembra em quem votou. A maioria dos nossos representantes, dos nossos deputados e senadores, só liga para o eleitor na véspera da eleição. Esse é um sistema completamente estapafúrdio. Eu concordo com você, mas eu agregaria o seguinte: da mesma maneira que muitas vezes o político só lembra nas vésperas da eleição, convenhamos, pelo que você mesmo disse na tua observação, nós, cidadãos, muitas vezes também só nos preocupamos na época da eleição. E aí é que a legislação poderia dar um passo e não é preciso grandes mudanças para produzir alguns benefícios. A permanência do sistema do voto proporcional com lista aberta, no meu entendimento, gera um grande malefício. Talvez pudéssemos manter o voto proporcional com lista fechada ou introduzirmos o voto distrital, porque isso tende a aproximar muito mais o eleitor do seu representante. E seguramente nós tenderíamos a prestar muito mais atenção. É muito pouco provável que nós não nos lembremos do nome do nosso prefeito, do nosso governador e do nosso presidente, porque o sistema facilita que nós memorizemos isso. Né? E isso pode, de certa maneira, ser estendido também ao legislativo. O senhor defende o voto facultativo. Defendo o voto facultativo. Primeiro, eu começaria argumentando pela crítica que se faz à ideia do voto facultativo como ser elitista. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o voto facultativo cobra uma responsabilidade muito mais do cidadão que se interessa com a vida pública e faz com que, se houver, como se alega, corrupção, ingerência do poder econômico, que já ocorre muito com voto obrigatório, o custo, o preço disso se torna muito maior. Porque o cidadão não precisando votar e não se interessando com a vida pública,
né? Ele só poderia ser atraído, né, pensando numa situação perversa e ruim, se efetivamente aquilo que se oferece é muito bom, né? E os riscos, a compra existe hoje de fato, nós sabemos e quanto pelo Brasil afora, não é só nos rincões, mas nas grandes cidades, isso também ocorre. Tá bem. Professor, agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado. Boa noite. Juliana. A seguir, no México, o protesto de professores termina em confronto com a polícia e mortes. Investigação apura se as 6 vítimas fatais foram atingidas por tiros disparados por policiais. Meu nome é Laís Alcântara e sou promotora de eventos. Eu sou técnico de informática, pedalo 40 km por dia para ir trabalhar. Antes levava 2 horas dentro do ônibus. Hoje, com as faixas exclusivas, levo 1 hora a menos. Depois que eu passei a usar a bicicleta como meio de transporte, eu consegui atender muito mais clientes. E isso me trouxe uma economia de tempo e dinheiro. Antes, eu chegava na minha casa, encontrava meu esposo cansado, o filho dormindo. E hoje eu consigo encontrar meu filho acordado, esposo disposto. Enfim, consigo curtir minha família. Com a bicicleta, você vive mais a cidade, não simplesmente passa por ela. Em 3 anos, a Prefeitura de São Paulo melhorou a mobilidade na cidade. Agora, são 506 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus e mais de 400 quilômetros de ciclovias. Tem muita coisa para ser feita ainda. Uma cidade mais integrada nasce quando as distâncias ficam bem menores. Prefeitura de São Paulo. Mudança de verdade. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou Relações Públicas. Eu sou Publicidade e Propaganda. Eu sou Rádio, TV e Internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidades de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. E voltamos agora com as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Bem, agora é oficial. Tite assinou o contrato e já falou como novo treinador da Seleção Brasileira de Futebol, hein, Celso? Pois é, Gamberini. Tite ontem recebeu homenagens do Corinthians, se despediu da fiel torcida e hoje assinou o contrato com a CBF para comandar a Seleção Brasileira das eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. O treinador falou hoje pela primeira vez como técnico da seleção. A minha atividade e o convite que me foi feito foi para ser técnico da Seleção Brasileira. Transparência, democratização, excelência, modernidade é a forma que eu penso e a forma que eu trago para o futebol. E aí, desculpa, mas o meu legado, todo o meu trabalho pode falar a esse respeito e a forma com que conduzi. O foco é a classificação para o Mundial. E nós não estamos numa zona de classificação. É fato real que pode, sim, e que o trabalho todo vai ser desenvolvido nesse sentido, e que eu acredito que ele vá dar essa condição, mas corre-se o risco, claro que se corre. Se tu não aceitar a possibilidade que elas são reais, que estão na nossa frente, tu vai estar fugindo da realidade. Compete a nós, enquanto equipe, encontrarmos o melhor caminho. Buscarmos esse melhor caminho. E eu começo a trabalhar agora em encontrar e potencializar esse melhor caminho. E qual é esse melhor caminho, Celso? Ganhar os jogos. É um caminho árduo, porque veja só, o Filipão foi campeão em 2002, o Brasil quando ganhou pela última vez, só que tinha Rivaldo, tinha Ronaldo, tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha Kaká começando, tinha uma fera atrás da outra. Hoje resta para ele o Neymar, e que ainda não é protagonista no clube onde ele joga. Quer dizer, então, é diferente de um clube que ele trabalha todos os dias, joga quarta, domingo, quarta. Na seleção, ele vai convocar, o grupo se reúne na quinta para jogar no domingo, você tem 2 treinamentos apenas, é muito pouco para dar conjunto à seleção. Ele vai precisar. Quer dizer, o técnico influencia pouco o time da seleção? Sem dúvida, é muito mais a conversa do que é diferente do clube. Ele não vai conseguir o que ele conseguiu no Corinthians em pouco tempo de seleção brasileira. E aí resta saber se as pessoas que estão no comando vão ter essa paciência com o Tite. Perde 1, perde 2 jogos, perde 3, aí pode ser o fim da era Tite também, antes mesmo da Copa do Mundo. Assim rápido? Da CBF eu não duvido de nada. Vamos fazer um abaixo-assinado. Eles querem um escudo, eles não querem um treinador. Tá certo.
Bom, o Corinthians ganhou a primeira partida sem o Tite, né? O curioso é que o Corinthians teve 3 técnicos ontem lá em Itaquera no jogo contra o Botafogo. Além do Fábio Carille, que interinamente comandou a equipe em campo, acompanharam o jogo no estádio o Tite, na condição de ex-treinador, e o novo contratado Cristóvão Borges, se apresentou hoje, inclusive. O time venceu e voltou ao G4. A liderança do Palmeiras, que também venceu na rodada. No Allianz Parque, Dudu aproveitou o passe de Cleiton Xavier e marcou o primeiro contra o Santa Cruz. No final da etapa inicial, Jean, cobrando falta, anotou mais um, 2-0 Palmeiras. O Santa Cruz chegou a descontar com grafite já aos 6 do segundo tempo. Mas Dudu, desta vez recebendo o passe de Gabriel Jesus, fez o terceiro do Verdão e definiu o placar, 3-1 Palmeiras. Na Arena Itaquera, o técnico Tite recebeu inúmeras homenagens antes da partida contra o Botafogo, válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dentro de campo, o Corinthians não teve trabalho para vencer o adversário. Aos 24 do primeiro tempo, Bruno Henrique chutou colocado para fazer 1-0 Corinthians. 3 minutos mais tarde, Leandrinho invadiu a área do Corinthians e deixou tudo igual, 1-1. Depois do intervalo, Marquinhos Gabriel fez ótima jogada individual e tocou de pé esquerdo para colocar de novo o Corinthians na frente. E no final do jogo, Bruno Henrique marcou mais um. Final, Corinthians 3, Botafogo 1. No Mané Garrincha, em Brasília, Caleri fez São Paulo 1, Flamengo 0. Ainda no primeiro tempo, Jorge cruzou da esquerda, Denis tentou afastar, mas a bola bateu em Rodrigo Caio. Tudo igual, 1-1. No segundo tempo, Caleri de cabeça colocou de novo São Paulo em vantagem, 2-1. O rubro-negro carioca chegou a mais um empate com o William Arão, também de cabeça, e ficou nisso. São Paulo 2, Flamengo também 2. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense bateu o Santos pelo placar mínimo. Paulo André, já aos 42 do segundo tempo, definiu. Atlético Paranaense 1, Santos 0. E esse novo técnico do Corinthians, Cristóvão Borges, substitui o Tite à altura? A altura está difícil no Brasil de achar. Mas ele chega com um discurso que é realmente o que justifica a contratação dele. Dá continuidade ao trabalho do Tite. A experiência dele como treinador é muito curta. Como auxiliar é desde 98, mas como treinador é desde 2011. E no primeiro trabalho dele como treinador, o Ricardo Gomes, na época que está no Vasco, teve um AVC e ele assumiu o time. Levou o time ao vice-campeonato brasileiro. Depois, no ano seguinte, levou às quartas de final da Libertadores. Nos dois torneios foi eliminado pelo Corinthians. Portanto, foi o único bom trabalho que ele realizou. Mas se ele não inventar muito e só dar sequência ao que estava fazendo o Tite, eu acredito no sucesso dele sim no clube. Tá bom. Tá tudo montadinho, né? Tá certinho. Boa sorte para ele, então. É isso aí, vai precisar. Mais alguma coisa? Não, por hoje é só. Até amanhã, então. Obrigado, Celso. Até amanhã. Juliana? Autoridades do México investigam se as 6 pessoas mortas em confronto durante um protesto de professores foram vítimas de tiros disparados por policiais. Os confrontos aconteceram no estado de Oaxaca, no sul do país. O batalhão de choque usou gás lacrimogênio contra manifestantes do mais forte sindicato de professores. Apoiados por estudantes e moradores da região, os professores bloqueavam uma estrada havia uma semana em protesto contra uma reforma educacional adotada em 2013. Milhares de pessoas enfrentaram a polícia com coquetéis Molotov e pedras. O confronto durou várias horas. Dezenas de policiais, professores e civis ficaram feridos. 21 pessoas foram presas. Foram confirmadas 6 mortes. Moradores publicaram em redes sociais que os policiais estavam disparando contra os manifestantes. As primeiras sondagens depois do assassinato da deputada trabalhista britânica Jo Cox dão vantagem aos defensores da permanência do Reino Unido na União Europeia. Há 3 dias do referendo sobre o futuro do Reino Unido com a União Europeia, a opção em favor da permanência tem 45% das intenções de voto contra 42% para os defensores da saída. A tendência cresceu depois do assassinato da parlamentar Jo Cox, que era favorável à permanência no bloco e defensora dos refugiados e imigrantes. O primeiro-ministro David Cameron sustenta que uma desfiliação da União Europeia prejudicaria salários e empregos e levaria a uma década de incertezas. 10 vencedores do Nobel de Economia se pronunciaram contra o chamado Brexit. A ex-presidente do Partido Conservador declarou que mudou de opinião e vai votar em favor da permanência. Cameron também recebeu o apoio de executivos de várias montadoras de veículos.
E o presidente da Liga Inglesa de Futebol anunciou que todos os times querem continuar no bloco. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Voltamos amanhã às 7. Boa noite e até lá. Hoje, 11 da noite, fique na companhia de Rony Fon no Todo Seu.